Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, boa noite, eu sou Cassiano Alves Macedo e esse é o programa Encontro DX, que vai ao ar pela Rádio Aparecida todos os sábados das 19 às 19 horas e 50 minutos. Esse programa é o de número 1598. Quero pedir desculpas, pois no programa anterior eu comentei que o evento da NK World Rádio Japão foi no ano de 2002, quando na verdade ele aconteceu no ano de 2012, na cidade de São Paulo. E hoje nós temos muito conteúdo, inclusive uma entrevista com o nosso colaborador Francisco Bracini. Enquanto preparamos o material, iniciamos com Memória Musical. Memória Musical. Encontro DX. O Memória Musical desta noite traz uma canção dos Beatles do ano de 1963, do famoso álbum Please Please Me. O Mystic Lorhead está aqui me informando que esse LP, ainda dos tempos do vinil, quem tiver ele com a capa original, consegue Love Me Do. Mundo DX. Mundo DX. O Boletim Globo DX surgiu em 1983 e foi uma ideia do criador desse programa, Raimundo Leonardo Bezerra. O boletim durou por volta de 10 anos e foi o responsável pela formação de muitos DXistas, e isso não podemos apagar da história. O clube DXista mais forte era o DX Clube Paulista, que hoje é o DX Clube do Brasil. Olhando alguns boletins que ainda restaram em meu arquivo, encontro no exemplar de agosto de 1990 do Globo DX, na página 8, uma entrevista com a senhora Yu Huiwan, jornalista chinesa da Rádio Beijing, nome antigo da Rádio Internacional da China. A entrevista foi realizada por João Batista Destro Filho, que, se não me engano, é um radioescuta brasileiro que fazia uma pós-graduação sobre a China. Nesse boletim encontro um artigo muito bom sobre o DXismo na Europa. Outro artigo interessante foi escrito por uma moça DXista que morava em São Paulo e atualmente mora no Sul, que é Cristine Mancinelli. Ela pesquisava a história do rádio e colaborava com o boletim Globo DX. Vamos voltar agora a dar uma olhada em um boletim mais antigo ainda. Vamos para o ano de 1988, edição do mês de julho. Na coluna noticiária DX encontrávamos muitas informações sobre as emissões espanhóis, entre elas da Rádio Bagdá e da Rádio Suriname Internacional, que transmitia através da antiga Radiobras. Outra informação era das transmissões da BBC, que transmitia pela manhã para o Brasil, das 9h30 às 10 horas UTC, além do serviço noturno. Esses são os velhos tempos das ondas curtas, né, gente? Na página 10 do boletim, o experiente DXista Marco Furtado Fortes orientava tecnicamente como aumentar o sinal de onda média. A sua técnica, resumidamente, consistia em enrolar fio no gabinete do receptor, sendo que uma ponta seria acoplada a um fio terra e outra na antena do rádio. Ainda nesse boletim, temos a imagem de um aparelho de rádio para as ondas curtas, muito bonito, da marca Emerson. Era oferecido pelo programa Onda Curta da Voz América, que na época tinha direção do saudoso Ricardo André. Esse rádio foi sorteado entre os DXistas que participaram do 6º Embradex, que ocorreu no dia 14 de maio de 1988. Se eu não estiver enganado, meus amigos DXistas Sérgio Partamian e o Mota me corrijam, esse deve ter acontecido esse evento em São José dos Campos. Pois é, amigos, eu trouxe esse conteúdo para recordar alguns momentos da história do DXismo brasileiro, em uma época que não havia a internet, tudo era muito mais difícil. Conseguir um bom rádio era para poucos e a importação era muito difícil. O meu desejo era que alguém, ou alguma empresa, ou instituição, de posse desses boletins, fizesse uma digitalização. Assim ficaria para todos os interessados e pesquisadores um registro da história do DXismo no Brasil e também a história das transmissões das ondas curtas internacionais com destino ao Brasil. Me perdoem o desabafo, me perdoe, mas temas ligados à cultura de paz, da qual faz parte o DXismo, o qual tem como valores a tolerância e a solidariedade, é difícil conseguir apoio na atualidade. Continuamos o Mundo DX agora com a participação do DX Clube do Brasil. Alô, caríssimos ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida.
Aqui é Célio Romais falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. No último dia 17 de outubro, o DX Clube do Brasil comemorou 40 anos de atividades. O clube foi criado em São Carlos por Samuel Cássio Martins e Márcio Bertoldi. Nestas 4 décadas, se tornou referência no DXismo e na divulgação das ondas curtas no Brasil e no mundo. Primeiramente como DX Clube Paulista e mais tarde como DX Clube do Brasil, o clube compartilhou escutas, dicas técnicas e promoveu muita amizade ao publicar durante muitos anos o boletim impresso Atividade DX. Nos dias atuais, na era das redes sociais, o clube mantém o grupo Rádio Escutas no Facebook e também preserva o site www.ondascurtas.com, onde são disponibilizados artigos e notícias. Vida longa ao DX Clube do Brasil. E agora as informações. Nesta época do ano, o sinal da Zâmbia NBC Rádio 1 tem chegado aqui no Brasil sempre por volta de 20h50 no tempo universal, ou seja, às 17h50 no horário de Brasília. Aqui em Porto Alegre, eu captei a emissora em 17 de outubro, neste horário, em 5.915 kHz. Naquele momento, a emissora levava ao ar músicas típicas daquele país africano. Vamos ouvir um trecho que eu gravei. E a frequência de 5.915 kHz também é utilizada pela rádio Mianmar, só que às 0 hora no tempo universal, ou seja, às 21 horas no horário de Brasília. O Mianmar é um país do sudeste da Ásia, que até 1989 se chamava Birmânia. A seguir, vamos escutar um trecho desta emissora, captada em 14 de outubro pelo Sérgio Partamian, em Mairiporã, São Paulo. Ouçam. É ótima a sintonia da Rádio Romênia Internacional transmitindo em espanhol às 2 horas no tempo universal, ou seja, às 23 horas no horário de Brasília, em 9.440 kHz. O sinal da emissora chega muito bem no sudeste do Brasil, conforme constatou Francisco Jackson em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no último dia 18 de outubro. Vamos escutar uma gravação que ele fez neste dia da Rádio Romênia. 16 grados este. Y también a través de TuneIn y en su teléfono móvil o fijo al precio de una llamada local en las condiciones de su plan tarifario, llamando al número 1-42539-47082 en los Estados Unidos y 899-274-6668 en México. Gracias por su atención. Há muitos anos, a Voz da Mongólia utiliza a frequência de 12.085 kHz para transmitir programas em inglês, japonês e em mandarim. Estas transmissões são captadas também aqui no Brasil. A emissão em mandarim foi captada em Fronteiras, Piauí, pelo Ian José da Silva, em 19 de outubro, às 10 horas no tempo universal, ou seja, às 7 horas no horário de Brasília. A seguir, ouça um trecho que ele gravou da Voz da Mongólia. E no dia 31 de outubro entrará em vigência um novo período de transmissões radiofônicas. Com o início deste novo período, várias emissoras mudam horários e frequências.
A Rádio Romênia Internacional, por exemplo, já anunciou suas mudanças. Todas as informações você pode conferir no site da HFCC, que é a entidade internacional que coordena a base de dados das transmissões internacionais de ondas curtas. Você poderá conferir o link no site do DX Clube do Brasil. E agora a última informação. Desde o último dia 16 de outubro, a emissora norte-americana KVOH, La Voz da Esperança, deixou de transmitir programas em espanhol na frequência de 9.975 kHz. A emissora, cujo transmissor está localizado em Rancho Simi, na Califórnia, seguirá transmitindo em inglês nesta frequência, de segundas a sábados, entre 1 e 6 horas no tempo universal. A KVOH, Voz da Esperança, era uma das emissoras que transmitiu o programa Frequência ao Dia, produzido e apresentado por Dino Bloise. Uma lástima. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Uma colaboração do DX Clube do Brasil. Neste programa, continuaremos a falar sobre antenas. Jamais passe o fio de antena sobre fiação elétrica, mesmo que os fios elétricos estejam em boas condições e encapados. Caso o fio da antena se solte e tocar nos fios elétricos, a eletricidade poderá descer pelo fio da antena, cabo de baixada, chegando até o receptor e podendo danificá-lo permanentemente. Evite também as seguintes situações quando for instalar sua antena. Não coloque o fio da antena próximo a janelas de casas ou apartamentos vizinhos, seja abaixo ou acima delas. Nunca transpasse os terrenos de propriedades de vizinhos com sua antena, a menos que tenha expressa autorização deles. Nunca estique demais o fio da antena, mas também não lhe dê muita folga, formando a chamada barriga. Não coloque a antena próxima às árvores, mesmo que estas não estejam atrapalhando o fio naquele instante. Lembre-se que a árvore poderá crescer e os seus galhos irão tocar o fio, podendo até mesmo rompê-los. Nunca instale antena em dias chuvosos ou de vento. Além de tudo isso, verifique frequentemente as estruturas que suportam a antena, observando se os isoladores não estão trincados, se os postes de sustentação estão bem fixados no solo e se o cabo de baixada não está em atrito com a parede quando sopra o vento. No próximo programa, continuaremos falando sobre antenas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais, pelas suas informações e continuando o Mundo DX, chegou a hora da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Com o desligamento do FM analógico adiado para 2032, Reino Unido volta a intensificar a campanha sobre o rádio digital. Foi lançada neste mês de outubro uma nova campanha de divulgação do DAB+, no Reino Unido, sistema de rádio digital em transmissão terrestre adotado por vários países europeus. A ideia é ampliar a cobertura das transmissões digitais das emissoras entre o público de idade mais avançada, faixa etária menos aderente à nova tecnologia. O rádio inglês já conta com a forte parcela da audiência concentrada em canais digitais, mas a grande concentração do público nas ondas analógicas de FM tem forçado o setor a revisar os prazos de desligamento desse serviço no Reino Unido. A nova campanha lançada pela indústria de rádio terá como intenção de educar e orientar as audiências ainda presentes na faixa FM sobre a possibilidade de acompanhar as estações através de
de canais digitais. No guarda-chuva digital estão as transmissões via terrestre DAB+, radiofrequência e streaming de áudio. As peças falam de aplicativos em dispositivos conectados e também smart speakers, caixa de som com inteligência artificial. O material pega como tema central enigmas do rádio digital como a solução de problemas sobre o caso, já que são consideradas 3 barreiras comuns que os ouvintes de idade mais avançada encontram no acesso ao conteúdo de rádio digital. A mensagem passada pela campanha tranquiliza os ouvintes de que ouvir rádio digital é menos enigmático e mais óbvio. A campanha foi criada a partir de uma pesquisa do setor que descobriu situações como apenas 25% dos ouvintes com 60 anos sabem ouvir um podcast em seu smartphone, apenas 28% sabem pedir a sua smart speaker para tocar uma estação de rádio e apenas 24% sabem ouvir rádio em uma caixa de som Bluetooth. Segundo a reportagem veiculada pelo jornal Radio Today, a pesquisa, que foi encomendada pelo Duke e conduzida pelo Tony Leverett Consulter, também confirmou baixos níveis de compreensão em todas as idades sobre a diferença entre DAB e DAB+, este último a versão mais recente da transmissão de rádio digital adotada especialmente por mercados europeus como o Reino Unido. Ouvintes mais velhos permanecem críticos para o setor de rádio, respondendo por quase 40% de toda a escuta de rádio, mas há muito mais do que pode ser feito para ajudá-los a obter o máximo do rádio digital. Às vezes, o problema é a disposição dos ouvintes mais velhos de admitir que não sabem baixar conteúdo do áudio digital, afirma Ford Enners, CEO da Digital Radio UK, em reportagem do britânico Radio Today. O desafio de contar com as audiências de faixas etárias mais elevadas em canais digitais de rádio escancarado pelo mercado britânico pode ser um indicador importante para outros mercados, como o Brasil. Independente de não contar com transmissões de rádio digital via ondas terrestres por aqui, a situação exposta por pesquisa no Reino Unido pode responder a algumas perguntas sobre como ampliar as audiências concentradas nos streams de áudio das estações de rádios brasileiras. No Brasil, o áudio online tem servido de complemento importante da operação de rádio no dial. Os Enigmas do Rádio Digital foi produzido pela Fresh Air Productions e dublado por Vicky Bright. Os ativos de mídia social foram criados por Heart of Minds e Paul Collins, Yoradi. A campanha será veiculada em estações comerciais por 4 semanas no Reino Unido. O desligamento do FM analógico foi adiado para 2032, conforme noticiado em 2020 pelo tudoradio.com. Apesar do avanço do DAB+, rádio analógica em AM/FM tem seu desligamento adiado para 2032 no Reino Unido. A intenção original era de que o desligamento ocorresse em 2015, mas a data foi postergada em vários momentos, chegando à meta de efetivar o encerramento do FM analógico em 2032. Com isso, os ouvintes de rádio no Reino Unido continuarão recebendo sinais em FM e AM analógicos por mais uma década. O processo de digitalização do rádio europeu considera 2 pontos importantes: cobertura de sinal disponível no modelo digital e a parcela de audiência concentrada nas novas faixas. O avanço dos ouvintes no Reino Unido é significativo para o modelo digital, sendo mais acentuado nos últimos anos. Porém, 40% de todas as escutas de rádio ainda estão nas faixas analógicas. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral. E encerrando essa primeira parte do programa, eu conto agora com a colaboração do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional das 2 às 3 horas UTC em 5.800 kHz, apenas às quintas-feiras. A Rádio 9 de Julho, de São Paulo, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 9.820 kHz. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português para a África das 16h30 às 18h30 horas UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC em 5.800 kHz, sempre às terças-feiras.
O DX Clube Sem Fronteiras convida todos os DXistas, radioescutas e radioamadores para participar da pesquisa Os Melhores das Ondas Curtas de 2021. Estaremos escolhendo qual a melhor emissora de onda curta, qual o melhor programa de atender cartas, qual o melhor programa de variedades, qual o melhor apresentador, qual a melhor apresentadora e qual o melhor programa de DXismo. A pesquisa está sendo realizada desde o dia 1º de setembro e vai até o dia 31 de outubro de 2021. Para participar, basta visitar o site do DX Clube Sem Fronteiras em www.dxclubesemfronteiras.com. Só repetindo, www.dxclubesemfronteiras.com. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A KBS World Radio transmite sua programação em espanhol das 0 hora a 1 hora UTC em 11.810 kHz e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 horas UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, das 23 às 23h30 horas UTC em 11.940 e 17.855 kHz de terça a sábado. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma português das 17 às 17h30 horas UTC em 11.670 kHz de segunda a sexta-feira, das 23 às 23h30 horas UTC em 11.940 e 17.855 kHz de terça a sábado. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. A WBCQ World Last Chance transmite sua programação em idioma espanhol das 9 às 10 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13 horas UTC em 9.330 kHz, das 13 às 14 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha, das 21 às 22 horas UTC em 11.650 e 13.750 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 23 às 0 hora UTC em 9.760 e 11.730 kHz para a América do Sul, em 11.650 e 13.750 kHz para a América Central, das 2 às 3 horas UTC em 9.700 e 11.780 kHz para a América do Sul, em 11.945 e 15.330 kHz para a América Central. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal,
França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 horas UTC, em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio República transmite sua programação em idioma espanhol de 4 às 5 horas UTC, em 9.490 kHz. Antônio Velino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Grato, Antônio Velino, pelas informações. Vamos para o intervalo tomar uma água e eu retorno com notícias do radioamadorismo a cargo do meu amigo Jackson. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, boa noite. Neste sábado estamos iniciando a segunda e última parte do programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das ondas curtas. Iniciamos essa segunda parte com o radioamadorismo. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, indicativo PY1PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias de hoje. Rede Nacional de Emergência de Radioamadores Renner completa 20 anos. Amanhã, dia 24/10/2021. A portaria número 302, de 24 de outubro de 2001, do Ministério da Integração Nacional, publicada no Diário Oficial de 26/10/2001, criou a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a Renner. O que é Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, Renner? A Renner consiste em uma rede formada por radioamadores voluntários devidamente autorizados que, com os seus equipamentos, se colocam à disposição do interesse público quando acontecem os desastres. Quais são as finalidades da Renner? A Renner tem a finalidade de prover ou suplementar comunicações em território brasileiro quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para a operação nas ações de prevenção, ocorrência de desastre, situação de emergência ou estado de calamidade pública. A quem a Renner está subordinada? Isso aqui é muito importante. A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a Renner, é parte integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDEC, e estará subordinada operacionalmente à Secretaria Nacional de Defesa Civil, SEDEC. Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Se a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores é parte integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e se a RENE é uma rede formada por radioamadores voluntários devidamente autorizados que com seus equipamentos se colocam à disposição do interesse público quando acontece o desastre, pergunto, se não houver radioamador voluntário, haverá Rede Nacional de Emergência de Radioamadores? Na minha ótica, não. Então, se a RENE é parte integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, nós, radioamadores voluntários, também integramos o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, porque somos nós, a Renner, né? Por quê? Porque a Renner consiste em uma rede formada por radioamadores voluntários, que com seus equipamentos se colocam à defesa civil. Tá aí a chave do negócio aí. Então é isso aí. Vamos em frente. O atual coordenador da Renner é o
coronel médico aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o radioamador Hilton Libanori, Papa Yankee 2, Bravo, Quebec. Ele é o coordenador nacional da Renner, o qual eu cumprimento pelos novos caminhos que vem dando e serão implementados pela Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, a Renner. Campeonato Sul-Americano de VHF, o antigo Araucária. Teve início hoje, dia 23/10/2021, às 0 horas UTC, que corresponde às 21 horas de ontem, sexta-feira, horário de Brasília, dia 22/10/2021. É importante dizer, a hora UTC está 3 horas adiantada do horário de Brasília. Portanto, 0 horas de sábado corresponde a 21 horas da sexta-feira anterior. Então é isso aí. Então, todos os radioamadores que estão participando desse contexto começaram a fazer os seus contatos ontem, sexta-feira, às 21 horas. Inclusive eu, que estarei, estou gravando, e eu estarei também participando. E o fim do contest será domingo, às 16 horas UTC, que vai corresponder às 13 horas de Brasília. Então, 1 hora da tarde, termina o contest sul-americano de VHF. 1 hora da tarde mais 3, são 16 horas UTC. Desejo a todos os participantes excelentes contatos. Que a propagação, esteja boa para todos nós. Vamos aqui agora ao Contest Falcão DX Group, grande atividade radioamadorística que vai acontecer agora no início do mês de novembro. O Contest Nacional SSB Falcon DX Group, para além de uma competição entre radioamadores do Brasil, é também o mais importante, uma grande festa da qual nos colocamos em grande rejúbilo com toda a comunidade científica dos radioamadores nacional, em uma só e esplêndida comemoração. Data do início, fonia, dia 6/1/2021, às 18 horas UTC. Significa que, menos 3, 15 horas UTC, começa o contest com horário de Brasília. E termina às 15 horas, às 21 horas UTC do dia 7, no domingo. Então, 21 horas UTC corresponde às 18 horas. Então, ele vai começar às 15 horas UTC, às 15 horas de Brasília do sábado, e vai terminar às 18 horas de Brasília do domingo. Bom, pessoal, antes de eu terminar aqui a minha participação de hoje, quero aqui agradecer a todos os radioamadores do CRAEM, aos operadores da Faixa do Cidadão do Grupo Papa Delta e também dos radioescutas, que nos deram uma grande audiência no sábado passado. Muito obrigado a vocês, e é para vocês que a gente faz todo esse trabalho aqui. Tá bom? Agradeço em nome das nossas instituições e também em nome do programa, que é essa audiência que vocês nos deram aí no sábado aí. Muito obrigado. Falou diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Francisco Jackson dos Santos, para o programa Encontro DX. Obrigado, Jackson, pelas informações. E para completar as participações, eu chamo o Francisco Bracini, que vai falar sobre DRM, e daqui a pouco também será o nosso entrevistado. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 23 de outubro de 2021. O consórcio DRM Internacional lançou em seu canal no YouTube DRM Digital Rádio 2 vídeos falando sobre a arquitetura de emprego e utilização da tecnologia digital rádio mundial. O primeiro vídeo, chamado DRM Corporate Video, Entretenimento e Música, fala de cenários como a escuta de estações de rádio em receptores automotivos, bem como o entretenimento
que essas plataformas em automóveis podem proporcionar ao ouvinte, como a transmissão de imagens, informações sobre o tráfego, informações sobre eventos e muito mais que pode trazer uma diferença no dia a dia das pessoas que escutam o rádio, trazendo muito mais entretenimento e também a interação entre o ouvinte e a estação. O segundo vídeo, DRM Corporate Video, entregando educação à distância, traz informações sobre como o DRM pode ensinar crianças, principalmente com lições matemática, línguas e também realizar exercícios através da tecnologia Journaline, que está incluída na tecnologia Digital Rádio Mundial. O Journaline, no vídeo, também está baseado com informações de imagens, não apenas texto, como a arquitetura original do Journaline, através de receptores com mais possibilidades aí de decodificar imagens, como receptores similares a tablets, que também estão em desenvolvimento dentro da plataforma DRM. Por fim, a tecnologia DRM vem trazendo, desta forma, cada vez mais o ouvinte a uma realidade que é possível na tecnologia Digital Rádio Mundial. A interatividade, bem como a melhoria nos processos de transmissão digital com maior qualidade de áudio, bem como a informação em tempo real por texto, torna o rádio muito mais atrativo ao ouvinte, que pode ter o seu dia a dia influenciado de maneira positiva através de um maior fluxo de informações gratuitas através do rádio. Bem, amigos, falamos então sobre o canal YouTube DRM Digital Radio da plataforma Consórcio DRM Internacional. Informamos também, dentro dessa arquitetura, que a empresa Gospel chinesa de receptores em DRM está desenvolvendo receptores automotivos, o Gospel GR501 BCW e o Gospel GR502 BCW. São receptores com um display grande que são capazes de demonstrar e apresentar ao ouvinte imagens, textos e muito mais na tecnologia Digital Rádio Mundial. Isso faz parte da interatividade que o DRM pode proporcionar ao ouvinte. São receptores que ainda estão em fase de testes e assim que a Gospel disponibilizá-los aos ouvintes para compra, estaremos informando aqui no momento DRM como adquiri-los. Lembramos também que no site mercadolivre.com estão disponíveis os seguintes receptores em DRM: Gospel GR216, Gospel GR224BP, Gospel GR226BP e Gospel GR228BP. Para mais informações, acesse lá o site mercadolivre.com e adquira o seu receptor pesquisando por Gospel com 2 L's DRM. Informamos as seguintes transmissões em DRM que chegam bem ao Brasil: Rádio Romênia Internacional em 9.620 kHz DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília. Informamos também que a Rádio Romênia irá mudar a sua transmissão de frequência para o período radial B21 no dia 31 de outubro, domingo, para a frequência de 9.490 kHz DRM, das 19 às 20 horas no horário de Brasília. Temos também a Rádio Nacional da China, em 9.655 kHz DRM, das 5 da manhã às 9 horas no horário de Brasília. Essa transmissão
não irá ter a sua frequência alterada por ocasião do período radial B21. Bem, amigos, essas são as informações sobre a tecnologia DRM. Mais detalhes e o link para acesso aos vídeos do consórcio DRM, acesse meu canal no YouTube, Francisco Bracini, com 2 Cs. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Bracini. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. E para comemorar o 35º da primeira edição do Encontro DX, eu trago hoje a primeira parte da entrevista com o nosso colaborador, Francisco Bracini. No próximo sábado teremos a segunda e última parte dessa entrevista. Eu começo agradecendo ao Francisco Bracini pela oportunidade de poder entrevistá-lo. Você que é o mais novo colaborador aqui do Encontro DX. Suas colaborações tratam de um tema muito pouco abordado, que é o rádio digital, o DRM. Eu nem sei se outros programas que tratavam ou tratam das ondas curtas abordaram esse tema. Vai ser legal os ouvintes conhecerem um pouco também da sua pessoa. Muito obrigado. Boa noite, amigo Cassiano, amigos do Encontro DX. É uma satisfação estar aqui na sua companhia, nesse especial de 35 anos do Encontro DX, o mais tradicional programa dexista do rádio brasileiro. Você é um dos mais jovens participantes aqui do programa, né? Você chegou há pouco tempo em relação aos demais. E eu pergunto, como foi que você descobriu que existem transmissões de rádio de outros países? Ou melhor dizendo, como é que você descobriu que haveria essa possibilidade de uma transmissão de rádio chegar em outros países? Bem, em meados de 2004, 2005, quando eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Montenegro, onde meus pais moram até hoje num sítio, aproveito para mandar um abraço para eles, meu pai Carlos e a minha mãe Valéria. Eu tinha o costume muito de fazer experiências, né, ali em engenhocas, vamos dizer assim. E então, em determinado momento, né, eu tinha um radinho a pilha, um radinho pequeno da Sony. Eu tinha comprado ele num camelô no interior. E aquele meu radinho tinha quebrado a antena telescópica dele. E era um radinho muito bom, AM, FM. Tinha também ali algumas faixas, né, que eu não sabia muito bem para que serviam. E aí eu tive uma ideia, né? A gente tinha uma antena, né, essas VHF de televisão, que tinha quebrado, né? E eu resolvi fazer a conexão, o fiozinho ali da base da antena que tinha se perdido, com essa antena que estava quebrada, né? Ficou ali parada, e ver o que dava, né? E aí foi então que eu acabei descobrindo, vamos dizer que assim, né, as ondas curtas do rádio. Bem, e aí então eu comecei a mexer naquelas faixas, né, aquelas bandas ali no rádio, que eu não sabia muito bem para que servia, e em determinado momento eu comecei a escutar emissoras distantes dali, né, a Rádio Aparecida, outras emissoras que não transmitem mais em ondas curtas também, como a Rádio Bandeirantes de São Paulo, a Rádio Cultura, e algumas emissoras do estrangeiro, né, como Rádio Internacional da China, emissoras com jam, com músicas, né, tradicionais da China, e emissoras também como a BBC, enfim, árabes. E ali então eu acabo descobrindo, né, que existe emissão de rádio de outros países, oriundas de outros países, através das ondas curtas do rádio. Eu acabo descobrindo essa interessante faixa da radiodifusão por meio, vamos dizer, dessa engenhoca. Bracini, o rádio contribuiu em algum momento para a sua formação? O rádio, ele com certeza contribuiu bastante para as minhas escolhas até então, né, até aqui, durante a minha formação. Eu, antes de escolher, né, ingressar na carreira do Exército como oficial, hoje sou primeiro tenente do Exército, eu tinha ainda as dúvidas, né, em qual área específica, se iria para o Instituto Militar de Engenharia, na parte mais ali, né, do engenheiro, né, da criação de coisas tecnológicas, ou então seguir para uma área dentro da formação combatente de carreira do Exército, e a área que eu mais me identifiquei das disponibilizadas pela formação acadêmica, Academia Militar,
E o rádio muito contribuiu para que eu tenha realizado essa escolha, né, esse gosto pelo rádio na área das comunicações do Exército. E com o rádio eu aprendi muitas coisas, né, dentre elas o estudo, né, o entendimento aí da propagação das ondas do rádio, como funciona a radiodifusão em determinadas horas do dia, recepções distantes, por que elas se dão, como elas se dão, as faixas de frequências. Então, isso é muito interessante no estudo do rádio, bem como conhecimento de outras línguas também. O rádio ele acaba incentivando para que o ouvinte ele tenha interesse, principalmente dentro das ondas curtas que o alcance é global, de conhecer outras línguas também, o inglês, espanhol, um pouco do chinês também. Então isso tudo o rádio contribuiu aí na minha formação. Como foi que você se tornou assim um especialista em DRM, fazendo palestras com um canal no YouTube? Pois é, amigo Cassiano. Então, em 2012, eu ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas. Lá eu já crio o meu canal no YouTube, mas ainda sem um foco específico no rádio. Eu não tinha ainda uma noção ainda muito clara, né? Mas eu queria criar um conteúdo interativo, né? E a Escola Preparatória estava no seu primeiro ano da formação no ensino superior. Até então, antes de ingressar, a formação era o último ano do ensino médio, e aí a minha turma passou então a ser o primeiro ano do ensino superior já. E na sequência, em 2013, eu vou para Resende, no interior do Rio de Janeiro, Academia Militar das Agulhas Negras, e lá então passo pelo período básico, primeiro ano. Em 2014, no início de 2014, eu escolho então a arma de comunicações, dando continuidade aos estudos e à carreira, né? E no final, né, de 2014, eu começo a pensar já na dissertação que eu iria escrever visando o meu trabalho de conclusão do curso ao final do 4º ano da Academia Militar, 5º da formação, incluindo aí o ano na Escola Preparatória de Cadetes. E numa pesquisa bem simples, rádio digital em ondas curtas, eu encontro então a tecnologia Digital Rádio Mundial, DRM. E ali uma série de portas começam a se abrir, justamente nessa área então da radiodifusão digital, né, a tecnologia mais ampla, porque abrange todas as bandas de radiodifusão, é a única tecnologia que tem essa capacidade, e ali então eu me interesso muito pelo DRM. E então o meu canal, Francisco Brassini com 2 Cs, família italiana, e lá então eu começo a postar os meus primeiros vídeos, com recepções de rádio e tal. E em meados de maio de 2015, quando chega meu primeiro receptor DRM, o Murphy Richards 27024, um receptor europeu, eu já começo a postar então os vídeos, a primeira recepção ali da Rádio Romênia Internacional em DRM lá da Europa, sintonizando aqui no Brasil, em Resende, interior do Rio de Janeiro. E ali então eu dou prosseguimento nas escutas e no reporte dessas escutas através do meu canal. Ouvimos a entrevista, a primeira parte, com o nosso amigo Francisco Brassini. Como o tempo não vai permitir, vamos colocar a segunda parte no próximo programa. Encerramos o Encontro DX deste sábado, agradecendo a todos que estão na sintonia da Rádio Aparecida, e voltaremos no próximo sábado, se assim o bom Deus permitir. A produção e apresentação do Encontro DX esteve a cargo de Cassiano Alves Macedo, coordenação de programação da Rádio Aparecida, Edson de Almeida, montagem final, meus agradecimentos ao Luiz Cláudio Oliveira, a direção geral da Rádio Aparecida é dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. E fiquem na sintonia da Rádio Aparecida com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.